Meditação diária, 9 de janeiro. Chuva temporã. O verso principal está em Atos 2, versos 17 e 21. E acontecerá nos últimos dias, diz Deus, que derramarei o meu espírito sobre toda a humanidade. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Essas palavras foram ditas pelo apóstolo Pedro ao explicar o que estava acontecendo no dia de Pentecostes, quando todos os crentes ficaram cheios do Espírito Santo. Atos 2, verso 4. Ele afirmou que era o cumprimento de uma antiga profecia feita por Joel. 2, versos 28 e 32. Ao discorrer sobre o mesmo episódio, Ellen G. White afirmou: o derramamento do Espírito nos dias dos apóstolos foi o começo da primeira chuva, ou temporã, e o resultado foi glorioso. Atos dos Apóstolos, página 35. Examinando o livro de Atos, encontramos estes benditos resultados. Intrepidez para anunciar a palavra de Deus. Antes do Pentecostes, os discípulos estavam constantemente com medo. Por isso, Pedro negou a Jesus e os demais discípulos o abandonaram. Posteriormente, eles se reuniram a portas fechadas. Porém, depois de receberem o Espírito Santo, tornaram-se ousados. Mesmo diante das ameaças de prisão e morte, eles anunciavam o Evangelho. Atos 4, versos de 5 a 33. Mais importava obedecer a Deus do que aos homens. Atos 5, verso 29. Muitos milagres, coxos e paralíticos, doentes e atormentados de espírito foram curados. Sinais, prodígios e milagres foram realizados em grande quantidade por meio dos crentes, a ponto de uma mulher, Dorcas, ser ressuscitada. Atos 9, versos de 36 a 43. Eles haviam recebido tanto poder que até a sombra de Pedro, ao se projetar sobre os enfermos, os curava. Atos 5, versos de 14 a 16. Muitas conversões. O propósito da dádiva do Espírito era que as pessoas invocassem o nome do Senhor e fossem salvas. E foi isso que aconteceu. Já no primeiro dia, cerca de 3.000 pessoas aceitaram a palavra de Deus e foram batizadas. Atos 2, verso 41. Logo depois, o número de conversos passou para 5.000. Atos 4, verso 4. E o relato continua. E aumentava sempre mais o número de crentes no Senhor, uma multidão de homens e mulheres. Atos 5, verso 14. E em Jerusalém, o número dos discípulos aumentava. Atos 6, verso 7. Enfim, por toda parte, a igreja crescia em número. Atos 9, verso 31. Oremos ao Senhor para que novamente nos dê a plenitude de seu Espírito, a fim de que esses mesmos resultados voltem a acontecer. Vamos orar? Santo e maravilhoso Deus, honrado e glorificado seja teu nome. Ó Senhor, dá-nos o teu Santo Espírito. O meu desejo é ganhar muitas almas para Jesus. Batiza-nos com o Espírito Santo, pois é em nome de Cristo Jesus que te peço. Amém.